Olá, então sejam bem-vindos ao Escuta o Conselho, o novo videocast do Cremers. Isso é uma nova forma que o Cremers está buscando para conversar com a classe médica e com a sociedade gaúcha. Eu já passo a palavra aqui ao idealizador desse novo formato de comunicação do Conselho, o nosso amigo e colega conselheiro, Dr. Carlos Souza. Bom, obrigado, Eduardo. Então, assim, a nossa ideia aqui, né, dentro, né, desse novo formato, é a gente tentar transformar as coisas do Cremers, né, todos esses atos e coisas tão normativas que a gente tem sempre do Conselho, que acaba sendo, né, digamos assim, não muito palatável, né, num formato um pouco mais tranquilo de comunicação, e a gente, acima de tudo, colocar que é um formato aberto, né? A gente está construindo esse formato. E outra coisa é que a gente também vai ficar muito aberto às sugestões aí da comunidade médica e da comunidade em geral, sobre temas, sobre tópicos e até mesmo de questões de formatos e convidados aí, porque a gente quer discutir coisas que interessam a medicina. E no momento que a gente discute as coisas da medicina e defende uma boa medicina, a gente está defendendo uma boa saúde, que é o que a gente quer para a comunidade. Então, assim, queria então, né, a apresentação aí dos nossos convidados, né, então agradecer primeiro a presença, né, tá certo, e a gente tá aqui se expondo, né, nesse modelo que a gente tá aqui tateando, tá, então, né, a doutora Karen, a doutora Regis, a doutora Natália, pedir para vocês se apresentarem e a gente vai daqui a pouco já começar, né, a conversar sobre o exercício aí legal de medicina. Obrigada pelo convite para poder estar aqui falando. Eu sou a Natália Carvalho, procuradora de carreira do Cremers, advogo para o Cremers já há 7 anos e tenho uma atuação, acaba que bastante presente nessa questão do exercício legal da medicina, que é um dos tópicos, né, que a gente vem tentando conversar e trazer, alertar a população, conversar um pouco para que todos possam ver os riscos que isso traz, enfim, e de que forma o Cremers pode atuar para mostrar e para trazer para todo mundo este assunto. Eu sou advogada de carreira do Conselho, estou aqui para defender a boa prática da medicina e como cidadã, não como médica, acho que nessa mesa, né, a única que traz um outro lado, como médica tenho bastante interesse em saber dos riscos que a gente corre quando a gente está se submetendo a procedimentos, como mulher, muito interessada também nesse mundo cada vez mais crescente da estética, os riscos que a gente submete quando a gente faz qualquer tipo de procedimento com alguém que não tem a qualificação para isso. Eu sou Regis Angres, sou conselheiro do Cremers, um dos responsáveis pela CODAMI, e eu acho muito importante mostrar, discutir com a comunidade e discutir com os colegas médicos também, principalmente dentro de nós, lá eu e a Karen, trabalhando com a publicidade médica, porque nós devemos mostrar para os médicos até onde eles podem trabalhar com publicidade médica, até onde eles devem deixar de se expor e não expor os seus pacientes também. E hoje a gente vê tanta coisa na internet, o Instagram, mostrando procedimentos milagrosos, e nós temos que balizar o que pode ser mostrado, o que pode ser apresentado e a maneira com que isto pode ser apresentado eticamente para a comunidade. Porque nós estamos vendo cada dia vez mais as coisas acontecendo aí fora, procedimentos feitos por não médicos que viram verdadeiras tragédias, pessoas que vão lá arrumar um lábio, alguma coisa, e acabam saindo deformados, né, doutora Karen? É verdade, eu gostaria também de inicialmente agradecer para estrear esse novo formato, esse novo programa. É uma interface importante com a comunidade, assim que eu entendo. Então, me chamo Karen Eger Anzolch, sou urologista, mas conselheira na CODAMI e no exercício legal da medicina, junto com o Dr. Regis e o Dr. Gustavo. Eu acho que vai ser uma conversa bastante interessante, principalmente nesse momento que a gente vive até uma comoção, eu diria assim, em função de ter acontecido alguns procedimentos aí que a gente acompanhou pela mídia com consequências bastante desastrosas. Então é nossa função também, enquanto conselho, assim eu entendo, de poder apresentar à comunidade o que é seguro, o que é ético, enfim, o que a cada pessoa deve escolher para si de forma que possa ter melhores resultados e mais segurança. Sem dúvida alguma, né? Essa questão do exercício legal da medicina, vocês sabem
que é um problema que aumenta a cada ano. E os colegas têm cobrado muito que o Conselho tome providência em relação a isso. Né, Natália? Essa que é a nossa grande dificuldade. Como tomar providência? Porque do ponto de vista legal, apesar de estar lá, se não me engano, o Código Penal, o exercício legal da medicina, isso não vai gerar uma cadeia, uma prisão para o indivíduo que faz o exercício. E a gente sabe, tentamos o apoio do Ministério Público, mas muitas vezes coibir pelo exercício legal da medicina, por esse crime do Código Penal, nós temos certa dificuldade, né? Porque acaba sendo, se eu não me engano, até me corrija, uma transação penal, daí o camarada acaba não sofrendo uma sanção. Então, temos uma dificuldade quanto a isso, né? São crimes de menor potencial ofensivo, a gente diria, né? Que são crimes com uma pena não tão alta, então acaba, se o cidadão não tem histórico criminoso, enfim, né, ele acaba fazendo uma transação penal sem dúvida. Mas sabe, doutor Eduardo, o senhor falou nessa coisa trazendo do ponto de vista legal, é uma coisa que eu, como advogado, me chamou muita atenção, porque assim, as leis de regência de cada profissão que deveriam regulamentar o que uma profissão pode fazer, o que outra profissão pode fazer. E na nossa lei do ato médico, a gente tem bem claro que é privativo do médico a realização, já que a gente está falando desse âmbito, né, de estética, procedimentos, a realização de procedimentos invasivos, sejam eles terapêuticos, diagnósticos ou estéticos. Tem uma previsão expressa disso. Então é curioso, para dizer assim o mínimo, como que se surgiu esse caminho todo das outras, enfim, de diversas profissões extrapolarem as competências e a gente não conseguir buscar esse caminho tão efetivo, né? Acho que isso é uma questão de comoção social mesmo, como a doutora Karen disse, e por isso tão importante esse papel do CREMERS de esclarecimento e de mostrar para as pessoas os riscos, para que até o próprio judiciário, enfim, o Ministério Público e as instituições responsáveis possam buscar, né, os caminhos, não digo só para penalizar, mas para alertar e para cuidar da população, que seria o objetivo final. É impressionante hoje que pessoas de algumas profissões fazem um cursinho de final de semana, e saem colocar botox, saem na minha área secar varizes. E isso tudo tem um risco, pessoal. Por exemplo, assim, tu vê umas veinhas na perna, as aranhas vasculares que a gente chama. Elas estão ali porque tem alguma coisa embaixo que está acontecendo. Elas não aparecem só ali. Tem alguma coisa mais no sistema venoso profundo. Então não é ali injetar e secar. Tu pode causar um trauma, tu pode causar uma ferida, várias coisas, mas as pessoas saem de determinados cursos, fazem um curso de final de semana de 6, 8 horas, abrem um consultório, ou entram num consultório não médico e começam a realizar esses procedimentos. Isso tudo tem implicações, isso tudo é grave. E o mais importante, eles estão injetando drogas que podem causar uma anafilaxia. Isso aqui, eles podem ter uma parada cardíaca dentro de um consultório. Então, assim, nós como CREMERS estamos preocupados com o nosso paciente, estamos preocupados com um bom atendimento, tanto que nós teremos agora a realização no dia 2 e 3 de agosto, a realização de um curso que chama-se Consultório Seguro para o médico saber atender qualquer anafilaxia, qualquer convulsão, qualquer coisa que pode acontecer durante um procedimento. E eu fico pensando, nós estamos nos preparando cada vez mais para atender esse nosso paciente. E essa pessoa que saiu sem formação, vai no final de semana fazer um cursinho e vai injetar, vai fazer coisas. Vamos pegar essa paciente agora há pouco que faleceu aí, que estava na mídia, que fez um procedimento na região glútea e que veio a falecer. Essa pessoa que injetou, ela sequer pode entrar no hospital para tratar a intercorrência dela, porque ela não é médica. Então, tu vai fazer um procedimento com uma pessoa que não é médica, que se tu tiver uma intercorrência, tu não sabe tratar. Então, assim, e tu não pode ir ao hospital, tu não consegue nem adentrar o hospital. Então, Nossa, assim... Mas a grande dificuldade desculpa trocar, mas a grande dificuldade é essa, né? Como convencer uma pessoa, um cidadão lá, não, porque eu vou consultar com o médico que me cobra, por exemplo, X, se eu consigo consultar com o que vai me fazer, na teoria, o mesmo procedimento
e vai cobrar X sobre 10. Pois é, que- e aí entra, Não, desculpe, vai, Carlos, vai. mas Continue. até aproveitando essa discussão, na parte da urologia também temos esses preenchimentos penianos, aí harmonizações escrotais penianas, que também é uma coisa, um boom de procedimentos que também estamos recebendo complicações que não são notificadas. Eu acho que aí entra um alerta para a população também. Muitas pessoas que têm complicações não notificam essas complicações. Vão direto nos médicos, os médicos acabam atendendo, acabam resolvendo da melhor forma possível e não existe uma notificação desses incidentes. Mas então, eu passo a palavra de novo, né? Mas a gente tem um terreno muito vasto aí de discussão a respeito dessa questão que é extremamente importante. É a questão do piloto de avião, né? Ninguém que vai entrar num avião vai confiar em alguém que tem poucas horas de voo. A gente sabe que a expertise para adquirir, para poder guiar uma aeronave é de extrema responsabilidade. Mas por que eu vou confiar num profissional que faz muitas vezes um curso online, EAD, ou um curso de fim de semana? O que faz pensar que essa pessoa tem toda a qualificação de uma formação inteira para poder atender e poder prestar um atendimento adequado, né? Mesmo que estético, né? Regis, eu vou voltar ali na anafalaxia, né? Nós estamos aqui falando para um público em geral, né? Então me explica aí, né? Ou explica para o povo em geral, né? O que são essas complicações que podem acontecer, né? Desses procedimentos? Ou... Isso, vamos colocar assim, a pessoa pode, num consultório médico, desde pelo medo de uma agulha. Quando tu vai injetar uma pessoa, ela pode ter um reflexo vasovagal e desmaiar. Né? Ela pode desmaiar, simplesmente ter um desmaio. Né? E daí tu tem que saber o que tu vai fazer. Olhar a respiração, todas as coisas. Agora, quando tu está injetando uma substância que causa anafilaxia, isso quer dizer choque anafilático, tu pode, quando injetar essa substância, a pessoa ter desde uma reação de urticária, ficar vermelha a pele, ou até te trancar a respiração. Então, tu tem que estar no teu consultório preparado para essa intercorrência. O que tu pode ter de droga no teu consultório? O que tu pode fazer para esse paciente voltar desse choque? Trancou a respiração, parou, que não dá tempo de tu sair do teu consultório, ir a uma emergência. Então, tu tem que ter as drogas dentro do teu consultório. Tu tem que saber qual é a dose que tu pode fazer. E assim, eu fui médico plantonista de emergência durante 10 anos. Então, quando eu estava lá 10 anos trabalhando na emergência, era muito simples tratar desde um Buscopan pode causar uma reação anafilática, né? Então, assim, saber como agir, saber como fazer. A gente, depois que sai de plantonista, começa a ficar muito na nossa especialidade, a gente começa a perder o manejo para tiver uma intercorrência. Por isso, nós vamos criamos esse curso do consultório seguro para o médico se atualizar. Agora, tu imagina uma pessoa que não tem formação nenhuma ter uma intercorrência. Vocês viram aquele rapaz que faleceu e que a menina começou a chorar do lado e chamou o marido, que não era médico, para fazer uma ressuscitação. Não, isso que as pessoas têm que se dar conta, né? Não existe procedimento... Claro, existe baixa, média, alta complexidade. Mas esse caso recente, agora que morreu lá em São Paulo, o camarada foi fazer uma aplicação de fenol para fazer rejuvenescimento, para melhorar a textura da pele. E esse produto, ele tem uma absorção sistêmica que a gente chama. Tu passa na pele, mas ele vai ser absorvido pelo corpo, pode dar uma repercussão cardíaca, que é uma coisa, para o médico, uma coisa banal, se sabe que isso pode acontecer. Ela usou doses ultra tóxicas, achando, não, isso aqui é só um produto que estou passando na pele. E o indivíduo tinha 36, 37 anos e acabou morrendo. Por isso a questão da doutora Natália é muito importante. Como é que se faz para pensar, olha, primeira coisa, não existe procedimento isento de risco. Sempre tem um risco. Só que eu não posso ter esses riscos absurdos, né? Doutor Eduardo, uma coisa que chama atenção, não é a minha área, mas lendo bastante, acompanhando sobre esse caso, um procedimento totalmente mal indicado, né? Porque é um paciente numa idade de 36 a 37 anos e que, pelos históricos que se viu na mídia, a queixa dele era de acne
enfim, melhoria de acne em geral, não só rejuvenescimento facial. Então, que tantos outros tratamentos poderiam ter sido melhor indicados, né? Então, a importância também de um diagnóstico, de uma prescrição adequada, não só a execução do procedimento, mas um acompanhamento do caso. A gente tem visto, né, uma esteia de simplificação, né, na realidade, assim, né, então tu pega nessa coisa, vamos fazer uma coisa menos invasiva, ou isso aqui resolve. Tipo assim, uma injeção vai resolver toda uma área, né? Por exemplo, né? Então, por exemplo, a área da medicina, da dermatologia, que tu mistura toda essa área, vai ter uma interface de plástica, de estética, e daí vamos simplificar isso a tu ficar injetando, né? Escolhendo o que tu vai injetar, né? Então, acho que esse é um dos problemas que a gente acaba tendo muito frequente, né? Que é essa situação aí de tipo, se tu pensar, eu me lembro, né, acho que a parte eu sempre falo, né, por exemplo, da uroginecologia, né, que pegou das perdas urinárias, que daqui a pouco, né, vamos simplificar toda uma área de conhecimento, de cirurgias e tudo, a pura e simplesmente botar telas, né, então, e toda vez que a gente simplifica demais, né, tu acaba tendo isso, e isso acaba acontecendo muito maior ainda, a gente já vê isso volta e meia acontecer em algumas áreas da medicina com avanços e retrocessos, né, mas fora da medicina ainda isso é maior, né? Então é muito perigoso. Não, e que é uma coisa que nós temos que combater e, de certa forma, alertar a população e até, de certa forma, alertar a classe médica, que é a questão das redes sociais. As pessoas, às vezes, buscam tratamento pelas redes sociais. Então, tenham esse cuidado, né? Nem todo mundo que se intitula doutor nas redes sociais é realmente médico. Por isso que antes de fazer um procedimento, busque o site do conselho lá, consulte o caminho. Isso. Eu acho que esse dado também é extremamente importante, buscar o site do conselho. Às vezes tem realmente o doutor parece que já é médico, né? Às vezes, e muitas vezes ali, muita gente vai pelo número de seguidores. Esse tem 50 mil seguidores, 100 e pouco mil seguidores. Então deve ser uma pessoa, porque se não fosse, não tinha tantos seguidores. Esse deve ser ótimo. Então, assim, realmente isso não deve ser um critério. Acho que também existe uma coisa que é a banalização dos procedimentos estéticos, né? Nós vemos um momento atual em que a estética, a juventude são os valores que são apregoados, juventude eterna, beleza eterna, a que custo, né? A que custo? Então, com essa banalização, muitas vezes a pessoa vai, essa aqui deve ser boa, vou lá fazer isso, muitas vezes não precisa, muitas vezes não fez nenhuma outra essa influenciadora fez com ela e postou ali nas redes sociais essa vida de... Sempre tem que pensar assim, a influenciadora, ela está muitas vezes ganhando para estar ali e ela não está fazendo o procedimento. Ela senta lá, ela fica ali e ela não faz o procedimento. Então, isso tem que saber, às vezes a influenciadora está ganhando para estar lá junto com a determinada pessoa. E, na verdade, ela não está realizando muitas vezes a questão que a gente colocou aqui é o médico cobra mais caro, então por isso que eu faço com outro profissional. Mas não se esqueça, o médico teve o tempo de formação muito mais longo. Além disso, tem que usar produtos registrados na Anvisa, tem que ter seu consultório completamente adequado a questões da resolução da vigilância sanitária, como o Dr. Reis muito bem colocou. Eventualmente tem que saber tratar as complicações, tem que ter os antídotos ali. Então, por isso que essa questão... Então, por isso, as pessoas têm que cuidar, quando forem buscar esse tipo de tratamento, porque é mais barato fazer com o profissional não médico do que com o médico. Isso não é de graça. E muitas vezes, agora até buscar mais uma vez a questão legal, tem a lei do ato médico, muito bem clara. Isso que a gente sabe, os próprios conselhos das profissões regulamentadas, muitas vezes extrapolam a sua capacidade e fazem resoluções atribuindo para si procedimentos que não podem. Não, mas eu li ali... Desculpe, eu tenho total respeito pelas demais profissões de saúde, são extremamente importantes. Que o fisioterapeuta pode fazer procedimentos, alguns injetáveis. Não pode, vê se não está ferindo a lei do auto médico. Porque sempre lembrando até das nossas funções. As resoluções do conselho são questões infralegais. Que muitas vezes as pessoas não estabelecem isso. Até pedi para a Natália explicar para nós. Resoluções do conselho são infralegais. Se eventualmente está ferindo a lei, não pode ser cumprida. E resoluções são feitas para ser seguidas pelos profissionais
daquela profissão. Eu acho até antes da doutora Natália explicar isso, acho que é importante que as pessoas que não saibam, a gente fala lei do ato médico, mas o que é a lei do ato médico, né? Como assim, né, a lei do ela ato foi médico? revogada, né? Não foi Mas a lei do ato médico, eu saiba, foi revogada. Exatamente. Então, acho que é bem importante que as pessoas tenham ciência. Primeiro, antigamente, lá na época de Hipócrates, 460 a.C., não existia lei de ato médico. Todo mundo sabia o que era um médico, né? Então, assim, existiam as crenças, as coisas místicas, existiam os curandeirismos, existia a figura do médico, né? Que estava ali justamente para ajudar aquelas pessoas a se recuperarem. Mas depois, com o passar do tempo, né? Já no século passado, agora, no ano de 1957, foi regulamentado o que é ser médico, né? Uma coisa que parecia óbvia, todo mundo sabe o que é um médico, né? Mas se entendeu que deveria se dizer o que era um médico, mas ainda assim não se dizia quais eram as atribuições do médico, porque parecia muito óbvio dizer o que um médico fazia. Mas os outros conselhos que vieram depois foram estabelecendo as suas regras e se entendeu que era um momento, sim, de delimitar algumas coisas, que em segurança da população, entender o que poderia ser só atribuível ao médico. Por que o médico tem tantos anos de formação? Por que o médico tem que estar em constante estudo? Por que ele tem que ter especializações? Talvez as pessoas leigas não entendam por que essa diferença de formação tão significativa. É a formação profissional mais longa que tem dentre as profissões de saúde. Isso não é por nada. É justamente por isso, porque precisa ter conhecimentos para poder lidar com diagnóstico, poder lidar com tratamento e poder lidar com as complicações também. Então a lei do ato médico tem 10 anos agora, né, doutora Natália? 11 e já, foi né? bem importante, um marco importante. Eu vou passar a palavra, então, para poder explicar, então, com relação a esses infralegais e tudo mais. Tá ótimo, doutora. Assim, então vamos tentar fazer uma contextualização assim de uma forma que fique bem clara. O que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, né? Acima de tudo, a gente tem a nossa Constituição, que ela diz que é livre o exercício profissional, salvo as limitações que a lei estabelecer. Então, o que a gente tem é a lei em sentido formal, que delimita as profissões regulamentadas, porque, por exemplo, hoje a gente tem alguns profissionais que se alçam a fazer diversos procedimentos e sequer são profissionais com uma profissão regulamentada. Tem os profissionais de estética, enfim, que muitas vezes não têm uma profissão regulamentada por lei. Mas vou contextualizar para explicar para vocês sobre as profissões regulamentadas. Cada lei de regência de profissão é que delimita as competências e as atuações de cada profissional. Nós temos a lei do ato médico, que é de 2013, a mais recente, né, que delimita as competências e as atividades do médico. O que eu entendo como histórico que acabou gerando essa situação que nós temos hoje? Quando foi promulgada a lei do ato médico, ela sofreu alguns vetos presidenciais. O que é? Quando o Congresso aprovou a lei do ato médico, passou para a sanção do presidente, o presidente vetou, principalmente o inciso 1º do artigo 4º, sei que não é muito técnico, mas é assim, um dispositivo que dizia: é ato privativo do médico o diagnóstico nosológico e a prescrição terapêutica. E aí o governo federal, na época, defendeu dizendo assim: olha, eu vou vetar porque isso vai prejudicar rotinas já estabelecidas no âmbito do SUS, dentro da equipe multidisciplinar. E na época o CFM, diversas instituições médicas pularam e disseram: não, mas isso não prejudica em nada, porque o médico é parte dessa equipe multidisciplinar e vai ser ele que vai fazer o diagnóstico, vai fazer a prescrição terapêutica e os demais profissionais depois, dentro das rotinas já estabelecidas, vão replicar. Então não teria prejuízo, não é novidade para ninguém que o diagnóstico e a prescrição é do médico, mas por uma questão política, isso se deu por vetado e não constou na lei do ato médico. E aí se deu uma interpretação equivocada em cima disso, querendo dar a entender que então, por ter sido vetado, outras profissões poderiam fazer diagnósticos e fazer prescrições. Só que essa interpretação é completamente equivocada no nosso entendimento, porque o fato de ter sido tirado da lei do ato médico esse dispositivo único não colocou na lei das outras profissões que elas poderiam fazer. Cada profissão só pode fazer o que é permitido por lei fazer. Então, no momento que a profissão, seja ela qual for, não tiver dentro das suas competências, dentro da sua formação profissional, né, qualificação para que tu possas fazer certo tipo de atividade, não poderás fazer. Não importa que o conselho profissional edite resoluções, que são, então, normas infralegais. O que é isso? Poder menor do que a lei, né?
o conselho pode editar uma norma dizendo que é atribuição do profissional X fazer tal procedimento, mas se não está na lei, não poderia fazê-lo. E mais, as resoluções, elas só têm força cogente, o que é? Elas só valem para o profissional daquele conselho. Quando o CREMERS, quando o CFM edita uma resolução, ele está se dirigindo quem? Aos médicos. Ele só tem poder perante os médicos, de fiscalizá-los. Então, essas normativas das outras profissões, através de resolução, elas não teriam o condão de dar capacidade para esses profissionais fazerem os procedimentos. Excelente essas explicações, doutora Natália, porque isso bem explica a dificuldade que muitas vezes nós temos de coibir o exercício legal da medicina. Nós temos que pegar provas, fazer uma representação no judiciário, o conselho mesmo diretamente, ou buscando o apoio do Ministério Público. Por isso que agora, muitas vezes, os médicos ficam nos cobrando, não, mas não vamos fazer nada para coibir. Não, nós estamos fazendo. Só que não é simples, precisa de uma farta, provas documentais, realmente conseguir sensibilizar o Poder Judiciário, o juiz, que aquilo ali gera risco para a população. Então, isso até vale como esclarecimentos para a classe médica realmente entender as funções e atribuições do conselho. E pegando esse gancho, Eduardo, como é que então a população, né, ou um médico, um colega, vai encaminhar isso? Como é que ele faz? Ele chega lá no conselho e joga umas fotos na frente e grita, reclama, como é que... E já vou aproveitando, né, 2 perguntas na mesma, né, vocês lá no início, né, eu deixei passar, CODAMI, né, o que é o CODAMI? Então, como é que o pessoal pode chegar, né, no conselho para fazer as denúncias e o que pode ajudar, né, na realidade, para a gente configurar essa denúncia da melhor maneira possível depois dentro do processo investigativo que a gente vai seguir? Uhum. Então, acho que não sei se o Regis quer falar. Então, nosso setor, especificamente, que então o CREMERS, né, é todo funciona mediante vários setores, né, lá dentro, e a gente, então, dentro do setor de fiscalização, nós temos também a CODAMI e o exercício legal da medicina, ou talvez seria o setor de defesa do ato médico, talvez até seja um termo mais adequado, né. Na CODAMI, então, a gente aborda o quê? A gente aborda basicamente as questões médicas, né? As propagandas que não estão dentro da ética, ou que ocorre sensacionalismo, ou que firam aquilo que a gente tem dentro da publicidade médica. Existem normas de publicidade médica que devem ser respeitadas por todos os médicos. Então, às vezes, algum médico extrapola isso e ele precisa, inicialmente, a gente tenta uma abordagem educativa, uma abordagem pedagógica. Então, toda vez a gente recebe várias denúncias nesse sentido, às vezes por colegas, às vezes pelos próprios, pelas pessoas, pela comunidade. Então a gente tenta avaliar isso aí. Sempre é importante, quando faz a denúncia, colocar o máximo possível de informações, pode ser prints de redes sociais, pode ser algum dado, mesmo que a pessoa queira se permanecer anônima, que é um direito do denunciante, a gente assegura isso justamente para não inibir essas denúncias, mesmo que a pessoa queira se permanecer anônima, é importante que ela documente o máximo possível e que inicialmente se identifique, né? Mesmo depois que vai se resguardar isso aí. E o exercício legal da medicina, o setor de defesa do ato médico, a gente recebe tudo que não é relativo ao ato médico. Então aí entram também as mesmas queixas, façam prints de tela, mandem áudios, vídeos. A gente então tem um setor, esse nosso setor avalia tudo isso e a gente vai em busca dessas evidências. A partir desse início, a gente faz toda uma busca ativa, procurando essas evidências e depois trabalhando junto com o jurídico, né? A gente pode colocar assim, ó, por exemplo, alguém faz uma denúncia contra o médico. Pode ser uma coisa bem simples, que todo mundo faz, o antes e o depois. O antes e depois de um procedimento que as pessoas colocam na rede social. Antes era assim, depois ficou assim. É permitido? Não é permitido por lei? Hoje, por exemplo, a nova regra da publicidade médica permite que tu faça o antes e depois, com determinadas regras. Se tu colocar o tratamento, ele começa assim e terminou assim, mas tu tem que explicar lá que pode haver tais e tais intercorrências, que nem sempre vai ficar tudo bonitinho como está ali na foto, né? Tu não pode tirar uma foto de um paciente e postar do outro. Então, tem todas as normativas.
O colega, por exemplo, que está expondo uma paciente, que hoje é muito comum, as pessoas não estão se dando em conta, que muitos colegas estão expondo pacientes seus na rede social durante o procedimento médico. Tem que cuidar, observar isso aí. Por exemplo, tu está realizando um procedimento médico, vamos dizer, uma plástica, e tu para no meio da plástica para explicar, fazer um vídeo do Instagram, isso tudo não é permitido. Então, tem coisas que tem que observar, o que é e o que não é permitido. Então, por exemplo, um médico está lá fazendo um procedimento, ele termina o procedimento e posta na rede social. Está o marido da paciente lá, que é seguidor da paciente, está vendo a esposa dele, só um pouquinho, essa paciente, isso aqui é minha esposa, eu conheço. Então, assim, não pode, o médico não pode se expor e não pode expor o seu paciente. É outra coisa que a Karen falou, que é muito importante para a gente lá, é os procedimentos feitos por não médicos. Os procedimentos feitos por não médicos estão cada vez mais agressivos. Vamos pegar uma coisa que é bem simples hoje, lipo de papada. Os colegas estão fazendo, não médicos, não dá para chamar de colega, os não médicos estão fazendo lipo de papada no consultório com um aparelho que pela vigilância sanitária só pode ser vendido para médico, mas eles conseguem comprar. Então eles vão lá e fazem um lipo de papada. Pessoal, na papada tem a veia jugular, tem a artéria carótida, tudo passando ali muito perto. Olha, a gente quando vai pegar uma veia para um acesso venoso profundo, para hidratar um paciente, coisa, a gente tem medo de perfurar uma carótida. E o cara está no consultório, que é um consultório uma clínica de estética, sem nenhuma segurança, e o cara está lá fazendo o procedimento. Olha, assim, é arriscado demais. Não, Eduardo, assim, eu fico pensando assim, o valor que essa pessoa dá para a própria vida. É isso que as pessoas têm que entender, economizar com saúde. Mas uma outra coisa que o Regis colocou e que vale a pena para os médicos se atentarem, essa questão do antes e depois. Porque eu recebia, vocês devem ter recebido durante a nossa campanha lá para o Cremers, não, todos os outros conselhos profissionais permitem antes e depois, o conselho de medicina não. Pessoal, isso é uma questão simples. A medicina é uma atividade, nós temos obrigação de meio, não obrigação de fim. Depois eu até pedi para a doutora Natália explicar sobre esses conceitos. A partir do momento que eu coloco muito antes e depois, o paciente vai me dizer, não, eu quero parecer a Sharon Stone, eu comprei a Sharon Stone, eu não fiquei parecido. Então, antes e depois eu vou começar a ter obrigação de fim e não de tomar todos os meios. Então, por isso que era proibido. Não é porque, e os médicos, ficava um grupo lá de médicos velhinhos querendo estabelecer o que é ético e o que não é ético. Não, é porque a partir do momento que a gente permite muito antes e depois, olha, eu comprei aquele resultado final. Eu comprei lá que eu vou perder minha incontinência urinária, eu comprei que eu vou ficar magro depois da minha cirurgia bariátrica, comprei que minhas varizes vão resolver. Então, por isso que os colegas, mesmo quando forem postar antes e depois, tenham cuidado, porque senão vão tornar a relação médica muito consumerista, como se chama, né? E a gente vai ter que começar a ter obrigação de fim e não de meio, não esquecendo que é biologia. Não, é entender que, na realidade, a regulamentação, ela acaba nos protegendo, né? Ela acaba protegendo a sociedade, acaba protegendo o médico, né? Diferente, né, das outras áreas. Então, todo esse arcabouço que vai sendo construído, né, na realidade, claro que, obviamente, ele vai aumentar custo, ele aumenta envolvimento, aumenta tempo de formação, né, mas, ao mesmo tempo, é um arcabouço que consegue proteger a sociedade. E é importante ele ser, né, mantido e trabalhado. Né? Ele tem que ser aprimorado? Tem, perfeito, obviamente, né? Sim. Mas ele é muito importante. Né? Porque senão, vou ser bem sincero, doutora Cara e doutor Regis, os colegas veem vocês de fora, que vocês ingessam a propaganda deles no Instagram. Sim, vocês ingessam os colegas. Quando na verdade não é isso, é para proteger, inclusive, os colegas. Porque eu acho assim, é importante que as pessoas dizem, mas os médicos então não querem assumir essas coisas. Não é isso, gente. Assim, a medicina, tudo na vida, ela não é 100%. A medicina tem muitas variáveis. Existem muitas variáveis que fazem um resultado ser X ou Y, e quem prometer alguma coisa diferente disso, não, eu vou te fazer, vai ser assim, tá mentindo, gente, não existe mágica. Então, assim, existe aquilo que é um médico comprometido com o seu paciente para oferecer o melhor por ele, vai dar o melhor de si, o melhor que tem a ciência, e o resto tudo é mentira, não tem como prometer resultados. Então, isso é uma das questões da publicidade médica que é o sensacionalismo também, que é coibido, né? Então,
CODAME, eu não falei o que significava, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, né? Então ele realmente é um setor importante. Veja que a gente não está aqui falando somente das outras profissões, a quais, como falou o Eduardo, a gente respeita muito, e a gente precisa das outras profissões da saúde, inclusive para poder dar o tratamento, mas cada um na sua área, na sua competência. Isso que é legal, na colaboração, e também dentro da nossa área a gente também está ali para poder coibir os excessos, né? Que na verdade para a proteção do médico, proteção das pessoas, da população. Não, as outras profissões são fundamentais, que fique muito bem claro isso, né? Que não é equipe multidisciplinar, não é um carrossel holandês, todo mundo fazendo tudo. É cada um dentro da sua área de expertise fazendo o seu melhor, né? Isso que fique muito claro. As outras profissões da área da saúde são fundamentais. Só que, infelizmente, uma questão mercadológica, de excesso de formação no Brasil, e até a questão da estética, ter uma remuneração melhor, acaba todo mundo querendo fazer, isso colocando em risco. Eu acho fantástico uma coisa assim, a invasão da área da medicina nunca é para tratar um pé diabético. Não. Por exemplo, nunca é para tratar uma ferida. Sabe, não tem invasão nessas áreas. Não, um paciente nefrológico, ninguém invade a medicina para tratar a doença. Doutor, mas já que o senhor deu esse gancho, vou puxar então um assunto que também não é só para fins estéticos, mas uma questão que a gente se deparou recentemente. Nós, por, enfim, decisão da diretoria, judicializamos uma questão, né, que tivemos êxito, o judiciário acolheu todos os pedidos do CREMERS, então acho que é importante a gente destacar e trazer aqui, que era um caso que profissionais, neste caso eram fisioterapeutas, estavam fazendo terapias injetáveis para dor, né, em articulações, enfim, nervos, e são procedimentos, né, que tem, agora vocês vão poder falar, muitos riscos, e o paciente, muitas vezes, movido pela dor, ele quer buscar o tratamento, né, e às vezes por, enfim, não ter condições financeiras, realmente, como o doutor Eduardo falou, busca o tratamento mais barato, tá ali com o seu problema, e aí era um caso que os pacientes os profissionais estavam dando curso, então estavam divulgando que iam dar curso para outros profissionais fisioterapeutas e chamando pacientes para serem cobaias, digamos assim, né, nesse curso, onde iam ser ministrados medicamentos para dor nas articulações, enfim, e aí o judiciário suspendeu a realização desse curso, né. Um caso mais antigo, a gente já teve agora sentenciado recentemente, e o outro nós obtivemos a liminar para suspender esses cursos, porque esses pacientes, sem dúvida, não tinham nem ideia, né, a que risco eles estariam submetendo. Esses pacientes não tinham uma anamnese, não sabia qual era o histórico de saúde de cada um desses pacientes, porque a gente sabe que tu vai lá para daqui a pouco ministrar era uma dor no joelho, mas e o que esse paciente tem de histórico cardíaco, né? Sabe que quem me mandou até o post desta propaganda do fisioterapeuta que estava fazendo foi o meu fisioterapeuta. O Roberto é um cara extremamente ético, muito bom, excelente fisioterapeuta, e ele me mandou, e ele fez uma brincadeira comigo, até ele disse, pode isso, Arnaldo, né? E ele disse, olha o perigo, Regis, que é isso, eu sou fisioterapeuta, é um cara extremamente ético, disse, olha, eu trabalho, tenho bastante serviço, tem todas as coisas, na minha profissão, eu digo hoje que eu trabalho graças a ele, né, fortalecimento muscular, todas as coisas, carregar uma filha de 2 anos no colo, então assim, eu trabalho muita coisa por ele que me ajuda. E ele disse, Regis, olha os riscos que tem tu injetar, porque eu não sou ortopedista, não trabalho com tu tá injetando numa cartilagem uma substância sem antisepsia adequada. Ele me mandou um vídeo de um colega fazendo uma drenagem, sem luva, sem nada, uma drenagem de joelho, pessoal. Aquilo lá não estava contaminado, mas ficou. E tu contaminar um joelho, fazer uma sepse articular, tu tá condenando aquele joelho daquela pessoa. Não, e sem contar, fala em hepatite C, lembra do caso do Garrincha, e a exposição que o próprio profissional daqui a pouco tem, né? Porque né, a gente acaba tendo, né, durante toda uma formação, tipo assim, tu tem a tua proteção, né? Os famosos EPIs, né? Os teus equipamentos de proteção individual, que tu tem que também, né, ter noção, né? E isso tu não vai fazer, né, toda uma construção de conhecimento num final de semana, né? Ou que seja, num curso curto, né? Então, tu demora tempo, né? Então, são vários aspectos assim que acabam sendo, digamos assim, né, não valorizados, né? E eu acho que isso que tu falou, acho que foi bem interessante, né? Porque
as próprias profissões, né? Eu acho que quando vem agora também vem uma normativa, uma resolução do conselho que né, de sutura para as enfermeiras, né? E daí já vem vários no Instagram, né? Porque agora a gente vive, né, nas mídias sociais, né? Já vem um memezinho assim da enfermeira sobrecarregada no plantão, assim, e, né, tipo, agora ganhando mais uma atribuição, né? Então, tipo, na realidade, né, essas coisas elas estão defendendo a todas as áreas, e quando elas são razoáveis, elas, né, provavelmente, né, os vários conselhos vão, né, digamos assim, né, convergir num ponto comum. O que acho que acaba muitas vezes acontecendo é aquela coisa, ou tanto eu quero jogar para o meu público interno, eu quero, né, uma briga de mercado às vezes, né, essas coisas, e acho que a estética talvez seja, acho que o ponto aí que mais sofre, né. Todas as áreas têm, né, digamos, os seus calcanhar de Aquiles, assim, né, então eu sou, né, gineco-obstetra, então tem a questão de parto, que é outra, né, já entra numa outra celeuma grande também, né, tá, mas eu acho que a estética atualmente é a área mais, digamos assim, vulnerável, né. A estética é a juventude, né, com a questão dos hormônios. Mas eu acho que muito bem lembrado, sei que é uma celeuma, isso é uma polêmica muito grande. O Dr. Carlos levantou a questão do parto domiciliar, a questão de doulas. Eu, infelizmente, agora falando bem, uma visão pessoal, tudo tem um fundo econômico por trás. A questão da enfermeira fazendo sutura, talvez as enfermeiras lá batendo palma por isso, mas é muito bem. Isso é para quê? Daqui a pouco não se contrata um médico, vai ser mais uma atribuição para aquela enfermeira que está lá no posto, naquele lugar longínquo. Eu tenho certeza que muitas enfermeiras realmente trabalham, estão na linha de frente, não receberam bem isso. Eu não tenho aqui a procuração para falar por ela, mas eu acho que não receberam bem isso. Dessa questão de doula e parto domiciliar é uma questão muito perigosa também e gera riscos desnecessários a todos. Então não vamos longe. Mesma coisa. A pessoa vai lá, tenta um parto domiciliar, tem uma hemorragia. Vai combater com o quê? E a gente sabe que tem coisas inesperadas. Talvez 99,9% dos partos poderiam ser feitos dentro de uma viatura da brigada e num táxi. Concorda? O brigadiano faz bem o parto, que normalmente dá-se bem. Só que pessoal, não podemos mais correr esse risco. Temos que ter esses cuidados. Minha mãe nasceu, se não me engano, na casa da parteira lá, Três Coroas. Tá aí, extremamente saudável, teve 2 filhos saudáveis. Mas poderia ter corrido um risco desnecessário. Eu acho que isso são outros tempos. A gente não pode mais admitir determinadas coisas na evolução que a gente tem da medicina e com o número de médicos que existem aqui. Uma coisa é uma situação lá atrás em que existia um médico por toda uma população e era praticamente inacessível. Ou estamos falando na Austrália, que tem longa distância, que não tem o Canadá. Não, e as próprias situações, elas vão se aprimorando, né? Tu pega nessa situação, por exemplo, eu não peguei, né? Mas eu me lembro de professores meus falando, não, olha, eu operava e eu mesmo anestesiava, ou pelo menos o cara aprendia, né? Então, por exemplo, eu ia para uma cidade do interior fazer uma cesárea, ele fazia, né, o bloqueio ali, e daí fazia cesárea. E muito até do medo que as pacientes têm da anestesia, eu digo, né? Pra quem tá nos escutando aqui, é cruzar e cabecear ao mesmo tempo, não tem, e daí tu fica... E eu falo assim, para as pacientes hoje, que muitas pacientes, assim, nessa questão cirúrgica, elas têm muito medo da anestesia, né? E daí eu falo, não, mas olha, gente, nessa época antiga, né, realmente, né, tipo assim, tu não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né, então tu não vai poder operar e cuidar, né, de toda a parte anestésica ao mesmo tempo, então, realmente, deve ter acontecido muito mais problemas, tá? Mas se evoluiu disso, né? Então a gente tem coisas que, por exemplo, nós temos atualmente, por exemplo, uma redução de taxa de natalidade, as crianças são muito mais planejadas, tá? Então, tipo, e tu tem uma quantidade de médicos que tu pode deixar, né, para eles poderem, né, cuidar, supervisionar e tipo assim, daí vamos encontrar um modelo, tem vários países que têm outros modelos, isso é outra situação, mas tipo assim, tem coisas que, tipo assim, já passou da fase, né, de se expor, né, digamos. Não há necessidade, né? E eventualmente alguém esteja nos escutando aqui que seja, vocês querem fazer reserva de mercado. Pessoal, não é isso, queremos garantir segurança do paciente e que os gestores, seja gestor público ou até privado lá, saúde suplementar, que é tipo de convênios, garantir. Então, até queria aproveitar, doutora Karen, doutor Reis, você coloca a CODAME à disposição para os colegas para esclarecimento, né? Dá para entrar em contato, é um órgão consultivo também, né? Sim, não só um órgão punitivo, mas temos tomado
inúmeras ações, isso, tanto para coibir o exercício legal da medicina, e não tenho dúvidas, combater também os maus colegas, né? Sim. Que divulgam, só vendem facilidades nas redes sociais. Porque muitas vezes as pessoas acham, o conselho não fez nada. Só que as punições do conselho, muitas delas são sigilosas. E não é porque nós teríamos interesse até em divulgar. Não divulgamos porque tem aqui, o judiciário estabeleceu que as ações do conselho são sigilosas e só se tornam públicos depois, eventualmente, de uma punição. E que precisam ter um arcabouço jurídico lá de provas muito grande. Mas temos tomado ações. Olha, as 2 ações agora contra os fisioterapeutas. Fizemos já ações contra colegas. Tivemos cassações já no último ano. Só que muitas delas não são divulgadas. Só para quem está nos ouvindo até saber. O Conselho trabalha e trabalha muito. Trabalhamos praticamente diuturnamente, né? Então, eu sim, diariamente estou lá. Isso, então a gente trabalha conjuntamente. Até reunião do exterior para cá, né? Nas férias. Até nas férias. E é importante, acho que isso que o Eduardo falou, o Carlos e tudo, a dona Natália também, a gente é um time aqui, né? A gente trabalha de uma forma como um time, o nosso interesse primeiro é resguardar a boa medicina, com a sua ética, como ela deve ser. A gente não pode banalizar os cuidados com a saúde, não deve banalizar também o que a medicina não pode virar um simples comércio, né? Mas também temos que combater essas situações que são o exercício ilegal da medicina. A gente entende isso como uma missão nossa. Nós escolhemos a vida, nós escolhemos uma profissão que cuida das pessoas. Como não? Como nós vamos nos omitir de enxergar coisas que a gente vê que são perigosas e não trazer um mínimo de retorno para a população a respeito disso? Mas principalmente contar com o apoio até dos pacientes, eventuais pacientes. Exatamente. Porque assim, muitas vezes se judicializa, os colegas, por que vocês não judicializam? Sim, mas volta e meia o promotor de justiça não está convencido, o juiz não está convencido, e eventualmente podemos perder as ações. Então, muito mais importante que isso é o paciente. Consulte o site do conselho lá, entre, é fácil, coloque o nome. Pois a doutora fulano de tal, será que realmente é médica? Ou ela se intitula doutora pela titulação, não vamos entrar na celeuma da titulação acadêmica, ou do médico se achar melhor ou pior do que ninguém, não. É que é a questão da tradição médica, se chamar de doutor. Então veja lá, doutor fulano realmente é médico? Qual é a especialidade dele? Ele é cirurgião vascular? Ele é cirurgião plástico? Ele é ginecologista e obstetra? Vejam essa formação, façam essa simples checagem que vai garantir benefício. Isso, não e além disso, perguntem se realmente aquele procedimento já está aprovado no Brasil. Qual é a procedência dos materiais? Qual é a procedência dos produtos? Tem qual é a registro? Segurança do local? Existe segurança local? Né? Então, assim, eu acho que é bem importante isso. Muitas vezes até nem é tão mais barato, né? Eu acho que isso que é interessante. Esses dias a gente pegou um caso terrível de complicações de lipo de papada feito por um profissional não médico e terrível, resultou em morte, né? Resultou em morte. E foi ver um local totalmente não era um inadequado. caso longe, era um caso aqui da região metropolitana. Isso, região metropolitana. E a paciente era uma paciente humilde, com poucas luzes, que morava no interior de uma tapera, não. Paciente com curso superior, com condições, que buscou esse procedimento estético num lugar completamente sem condições. Então serve de alerta para a população. Aquela velha máxima da medicina, é melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida, Eu acho que a formação da pessoa, eu fico vendo o que aparece por exemplo, assim, na minha área, eu trabalho muito com laser. Então, por exemplo, às vezes chega um aparelho novo de laser, eu só vou usar ele 6 meses depois. Porque primeiro eu vou fazer treinamento, eu vou ver quem vai me ensinar, eu vou ver como é que eu aprendo a usar, todas as coisas. Não é um cursinho de final de semana. Às vezes o aparelho fica lá parado até fazer todo o treinamento adequado para eu poder usar no paciente, não fazer lesão. Mas sabe qual é teu erro? Tu devia ir para Boston, tirar uma foto na frente da Faculdade de Medicina de Harvard e dizer que tu foi palestrar lá. Não tinha essa brincadeira com as pessoas, não, porque tem gente que faz isso. Só passou na frente de Harvard lá e disse que fez uma palestra. Tem que tomar muito cuidado. É impressionante. Então, daí tu faz o treinamento, tu faz adequado. Eu lembro agora, eu estava fazendo um laser de uma paciente minha, e ela estava me perguntando assim, qual é a graduação que o senhor está usando para ser vasinho?
E ela com o celular ali. E qual é a graduação do Civazinho? Assim, disse, mas por qualquer teu interesse. Ela disse, não, é que eu comprei um laser chinês, meu marido trabalha com importação e exportação, para fazer sobrancelha, despigmentação de sobrancelha. E lá está escrito que eu posso fazer os vasinhos também. Eu fiquei pensando, olha... Ela está fazendo um cursinho já comigo ali, numa dessa eu já vou. Não é todo o caso que ganha as manchetes. Teve o caso de Torres lá, que o camarada foi fazer uma blefaroplastia com um profissional de outra área, não médico. Me perdoe, minha mãe é dentista, mas um dentista fazer uma blefaroplastia, para quem não sabe, é tirar essa pele aqui em volta dos olhos. O camarada não fecha mais, não conseguia fechar o olho. O que aconteceu? Acaba dando uma cegueira, acabou ficando cego de olho. Tem cabimento isso? Não, e o que chama atenção nesses casos é, tipo assim, né? Todo mundo, né? Quando fez a faculdade já sabe, não, pálpebra não te mexe, né? Porque tem fibra para tudo quanto é lado, né? Mas e daí o indivíduo vai lá e começa a fazer, né? Por quê? Porque ele acha que é fácil. Então, tipo, tu tem isso, tu junta, como diriam, né? Meu pai juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, essas situações, assim, né? Elas são importantes, né? Da gente, né? Dentro do possível, né, da publicidade necessária. Acho que o Conselho tem trabalhado, né, muito aí, né, com ações, né, educativas. Esse aqui é um belo exemplo. E para a gente conseguir o quê, né, as pessoas entenderem, né, que tem coisas que são muito complexas e que elas não podem ser simplificadas a um puro, né, injetar um negócio ou só. Então, por exemplo, para mexer na face, a gente sabe, né? Então, eu me lembro, né, o tempo de aluno, quando a gente ia no estágio no HPS, lesão na face, não, chama o plástico já, né? Ninguém queria se meter, né? Porque tu já sabia que tu não tinha, né? O cirurgião da sala, né, já não vou orientar um aluno, chama o plástico para poder fechar. E daí tem gente... né, entrando nessa, né, num mercado, nem no mercado, né, num campo extremamente difícil, sem qualificação nenhuma. Então, eu acho que aí vale também um alerta para os profissionais não médicos, jovens que estão entrando, assim, procurem se qualificar bem na sua área. Vocês estão, muitas vezes, sendo atraídos, assim, o canto da sereia, né, para outras áreas que não são da sua competência e assumindo para si riscos e para os seus pacientes que não deveriam. Essa é a dor da medicina. A gente tem que assumir os casos complexos, as complicações. Sempre foi a dor, a gente tem que vai continuar assumindo isso aí. Dessa de São Paulo provavelmente vai ser presa. A pessoa presa acabou, liquidou a vida dela. Com a vida. Então, assim, vocês pensem bem antes de entrar nessas searas. Sei que tem gente muito boa aí querendo trabalhar, né? Gente que quer uma qualificação. Então, assim, olha, todo mundo tem espaço para todo bom profissional. Cada um faz bem a sua área. Então, a gente não quer, de forma alguma, coibir o mercado de trabalho, pegar tudo para nós, não. Como falou o Eduardo, a gente trabalha em equipe, o paciente vai se dar bem, cada um na sua área de competência. E para os pacientes, a gente coloca todo mundo aqui à disposição, nosso setor. Desconfiem desses perfis que são muito sensacionalistas, resultados, expondo pessoas, comentários, preços ali e número de seguidores. Desconfiem de tudo aquilo que é mágico, né? Mágica é uma coisa que hoje em dia a gente tem que cuidar. Tem que tomar muito cuidado. O conselho está aberto para a sociedade, pessoal. O conselho não é. O conselho é feito por médicos, mas para toda a sociedade. Então, entre em contato com a Codami. Se não quiser entrar em contato com a Codami, nós temos um setor de ouvidoria que está aberto à denúncia. Quer denunciar um colega médico? Pode denunciar. Denuncie. Quer fazer comentários? Tal procedimento é válido ou não é válido? Façam, se utilizem cada vez mais do conselho. Nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, agora nós vamos estar no YouTube com o nosso videocast. Tenham dúvidas, se utilizem do conselho. Exercício legal da medicina, nós vamos combater cada vez mais, mas precisamos também de subsídios, nós precisamos de fatos, de provas, para poder atuar. Nós estamos atuando bastante, só que queremos atuar cada vez mais. Não deixem de denunciar, né? Não deixem. E colocar assim, que nós não somos contra os profissionais de outras profissões. Vamos pegar uma coisa que está na moda hoje, lipedema. Consultório, por exemplo, vascular do plástico lotado de lipedema. Todo paciente é gordinha, mais essa perna, mais gorda. O lipedema é aquela paciente que ela tem a perna, o tronco mais grosso,
a coxa mais grossa, a perna mais grossa, e não é, ela emagrece, mas as pernas continuam grossas. Então, isso é um tratamento para uma paciente dessa que tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. Lá ali trabalha o cirurgião vascular, trabalha o cirurgião plástico, trabalha um nutricionista, trabalha o endócrino e trabalha a fisioterapeuta. E para te ter um bom resultado, porque apenas menos de 5% desses pacientes vão para uma lipoaspiração. Então, hoje, por exemplo, estão fazendo o contrário, estão começando a fazer a lipoaspiração, acabam fazendo traumas na perna, lesões graves que nunca mais poderão ser curadas. Então, a gente precisa trabalhar com várias especialidades e outras profissões juntos, trabalhando para um tratamento junto, né? Então, não quer dizer que nós queremos só os médicos fazer as coisas, precisamos da ajuda de outras profissões. Mas só também. aproveitar que está a doutora Natália aqui, doutora Natália, 2 perguntas que eu vou fazer para você. Explicar o que é responsabilidade objetiva e o que é responsabilidade subjetiva. Isso é uma coisa que tem dificuldade. Não sei se vocês já estão com esses conceitos bem claros ali. Doutor Eduardo. Mas então, as questões das denúncias lá Tá. contra médicos. Objetiva é quando ela independe da demonstração de culpa. Ou seja, basta que eu demonstre a ação e o resultado. E a responsabilidade subjetiva, ela tem que ter um nexo causal que demonstre a culpa. Ou seja, um agir subjetivo daquele que uniu o ato com o resultado. Não sei se ficou claro, mas é o seguinte, vamos para um exemplo. Hospital, a gente entende que a responsabilidade é objetiva. Aconteceu de um paciente ter sido operado dentro de uma instituição. Ele diz que houve esquecimento de uma gase dentro da cavidade abdominal, foi lá resultado. O resultado dele foi um problema. Ele não precisa demonstrar que alguém deixou a gase, ele não precisa demonstrar nada. Ele bastou demonstrar que ele se operou naquele hospital e que o resultado dele foi danoso. Pronto. Responsabilidade objetiva. O médico, o hospital vai ser condenado nesse caso, mas aquele médico que agiu naquela gase, o que tem que ser demonstrado? A responsabilidade subjetiva dele, ou seja, que houve uma culpa dele, seja por imperícia, negligência ou imprudência, que ele então, algum agir descuidado, culposo, que causou aquele resultado. Aí o médico então pode ser responsabilizado. E a segunda pergunta é essa questão assim, ó, nós, principalmente de áreas não estéticas, assim, nós temos obrigação de meio, não de fim, né? Sim, a responsabilidade do médico, justamente porque a gente está falando de saúde, de corpo humano, que vocês bem disseram, os riscos, né? Mesmo um procedimento bem executado, ele pode ter um resultado adverso, porque ninguém pode prever certas reações. Então, o médico, regra geral, ele tem responsabilidade de meio, não de fim. Por quê? Porque ele não promete resultado, ele promete a busca do tratamento. Senão, todo paciente que falecesse, o médico era responsabilizado. Agora o médico vai ser responsabilizado por guardar a vida? Não é possível, né? No entanto, por isso aquelas questões do antes e depois. No momento que a relação de médica, ela é uma prestação de serviço, nós não temos como fugir disso. No momento que o paciente vier no meu consultório, eu mostrar uma foto para ele, dizer, eu vou deixar teu nariz assim, eu assumo a responsabilidade de deixá-lo com aquele resultado. Então, eu assumo uma obrigação de fim e não apenas de meio. E aí, então, nessas questões estéticas há muita discussão se a responsabilidade pode ser de fim e não somente de meio, porque eu mostrei um resultado, o paciente buscou aquele resultado e eu concordei que eu buscaria aquele resultado. Então, assim, ó, nos tratamentos terapêuticos, não há dúvida, a responsabilidade de meio. Nos tratamentos estéticos, a gente pode discutir a responsabilidade de fim, de atingir o resultado proposto. É muito bom esclarecimentos, principalmente para os colegas médicos, né? Porque muitos colegas médicos desconhecem esses conceitos que agora para nós tornam simples, mas porque nós estamos dentro do conselho, né? E principalmente, mais uma vez, para a sociedade, os colegas que estão nos assistindo saibam que o conselho principalmente atua sobre os médicos. Então, por isso, não, vocês ficam me penalizando, cobrando que meu consultório tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu fico recebendo cartinha da Kodami que eu tenho que tirar das redes sociais, isso e aquilo. Mas é porque essa é a nossa função principal, quase principal. E nós temos que atuar e nós vamos continuar atuando sobre isso. O pessoal eventualmente vai receber cartinha da Kodami mandando tirar do ar o site ou tirando do ar tais propagandas, que tem que seguir as regras, senão eventualmente vai responder um processo ético profissional. Né? E, na verdade, quando a gente está fazendo isso, a gente está protegendo ele. Então, nós estamos protegendo. O que nós estamos fazendo aqui é passar as coisas para os colegas e ajudá-los a se proteger, né? Não se exporem. Mas, pessoal, foi muito bom nesse nosso primeiro videocast. Eu acho que convidar, né,
Doutor Carlos, que as pessoas mandem sugestões de pauta, sugestões de tempo, por mais o conselho não vai se furtar de nada, né? Doutor Carlos, nós vamos debater os assuntos, vamos trazer. Então fica aí a sugestão. Agora eu deixo o fechamento para o idealizador do nosso videocast, né? Não, então, queria primeiro agradecer, né? Eu acho que é uma equipe toda, né? Toda a equipe, né, da nossa comunicação lá do Cremers. Queria agradecer pelo esforço aí para a gente colocar esse, digamos, novo formato aí, essa nossa tentativa de ter um canal mais aberto com a comunidade, para não ficar só aquela coisa assim do eu só pago o conselho, né? Não sei o que esses caras estão fazendo lá. Mais uma vez, sugestões, né? Agradecer aos nossos convidados, né? Doutora Karen, doutor Regis, doutora Natália. O Eduardo está presente aqui. Nos sigam então nas redes, tá? Isso é uma coisa importante, se comuniquem com a gente nas redes, tá? O Instagram, @CremersOficial, e vamos, né, digamos assim, né, daqui a pouco já começar a discutir um próximo tema aí, espero que em breve, tá bom? Obrigado. Obrigada, parabenizo aí. Obrigado. E um grande abraço a todos.